a criança ou o bebé, que é para depois poderem, obviamente, escolher a terapia ou os métodos adequados para normalizar aquela situação. Então, imaginem realmente uma pessoa e que uma mãe que vê que o bebé tem alguma dificuldade, o que é que deve fazer e ter com vocês, e depois como é que vocês desenvolvem o vosso trabalho. Queres falar um bocadinho? Sim, acima de tudo, nós temos sempre que ver, principalmente as crianças e as mães, cada caso é um caso. E passa muito por isso, por ver o que é que está alterado, o que é que não está a correr bem e o porquê de não estar a correr bem. Pode ser desde causas físicas, sejam, por exemplo, ao nível do bebê e ao nível da amamentação. Pode ser tanto por alterações físicas no bebê, em termos orais, em termos de língua, de lábios, descoordenação da sucção, respiração. Ok. Pode ser todas essas alterações, às vezes as alterações também podem ser na mãe, podem ser ao nível do mamilo, pode ser por várias questões. Partimos muito por essa avaliação, ver primeiro qual é a causa para o processo não estar a correr como seria suposto e depois arranjar formas de corrigir, seja estratégias de posicionamento, seja algum tipo de instrumentos que possa facilitar. E é muito interessante até falar dessa questão da amamentação, porque a amamentação, a sucção, também é extremamente importante para o desenvolvimento dos músculos orofaciais. Se formos a ver, é uma das primeiras funções que o ser humano desempenha e é muito importante ao nível da musculatura. É assim o primeiro treino, digamos, para o treino de força, de precisão, de coordenação da musculatura. E sim, muitas vezes as mães vêm ter connosco, cada vez mais também já é um tema que vem a ser falado, vem a ser discutido, era aquilo que a Inês dizia antes. O terapeuta da fala era um termo muito redutor, toda a gente associava à fala, associava a fases mais tardias, ninguém procurava... Eu associava muito, por exemplo, aos acidentes vasculares cerebrais. Também. Mas às vezes, eu suponho que muitas das vezes já a criança, o bebê, já venha referenciado ou encaminhado pelo próprio pediatra, não? Cada vez mais isso acontece, sim, cada vez mais acontece. O pediatra já faz ali um diagnóstico e diz, é melhor encaminhar para um terapeuta da fala, porque ele é que é o profissional. E em situações mais graves, em que mesmo durante a gestação já se sabe que há a probabilidade do bebê vir a ter algum tipo de alteração, também já é feito logo esse encaminhamento. Aliás, nós mesmo durante a gravidez, as mães podem... Sabendo já que já existe um diagnóstico médico, as mães já podem vir falar connosco para saber determinadas estratégias, para saber o que é que vai acontecer a seguir, como preparação também para as mães, porque é sempre alturas mais sensíveis. É daquelas coisas, não é? A mãe vê a criança que não está a desenvolver as valências de uma forma normal e aquilo acaba por criar um stress adicional e que acaba por passar para a criança e aquilo entram ali em círculo, em espiral e as coisas não melhoram. Depois desta fase da amamentação, uma outra fase importante é quando se calhar começam também a dar as primeiras palavras, a vocalizar as primeiras coisas. Os pais devem logo ficar preocupados quando eles, em vez de dizer manteiga, dizem tateia, ou isso é o normal, ou é logo um sinal de alerta, ou existem coisas que são um sinal de alerta, por exemplo? Neste caso específico, temos que ter em conta a idade da criança, o meio envolvente, todas estas questões. Mas claro que se uma criança com 5 anos me diz tateia, em vez de manteiga, se calhar eu vou estar alerta. Mas se for uma criança bem mais... menos a idade, não? Sim, se calhar com menos, mas pronto, isto aqui para dar aqui uma idade assim... muito Já alerta. Já bastante alerta, mas sim, quanto mais cedo procurarem o terapeuta da fala, melhor. Mas, por exemplo, uma criança que aos 2 anos já deveria começar a dizer aqui uma palavrita ou outra, não diz nada, não tem contacto ocular, não tem intenção comunicativa, então se calhar sim, é um sinal de alerta e já estamos aqui a falar numa idade mais precoce, que são os 2 anos. Portanto, sim, existem fases no desenvolvimento da criança em que é normal esta tateia para manteiga, mas em idades mais precoces, se isto acontecer, não há problema, porque no fundo a criança também está, isto agora falando aqui um bocadinho mais especificamente na língua, está a ver quais são os sons, também está a aprender de forma auditiva como é que eles devem ser ditos e, portanto, sim, há fases em que é normal, mas há outras que não, e portanto procurar um terapeuta da fala para fazer essa tal avaliação mais específica e concreta é sempre muito importante.
Até porque eles nem começam a falar todos, não há ali uma idade, tem que ser ali. Não, lá, não, claro que não. Alguns Existem, até lá está, ao existem ano, os tais sinais de alerta e mesmo antes das ditas palavras com significado, se uma criança até aos 6, 7 meses não começa com aquele palrear, com aquela exploração de sons, também já é um bocadinho um sinal indicativo. Contudo, essa questão dessas trocas, existem mesmo idades normativas. Mas eu sou da opinião que sempre que existem dúvidas, mais vale recorrer, mais vale procurar, ter a certeza que está tudo bem, até porque quanto mais cedo e quanto mais preventivo for a avaliação e o trabalho, melhor, também. porque há coisas que se calhar são simples e muitas vezes existe aquela ideia do vamos esperar, temos tempo, e depois se calhar o tempo de intervenção podia ser muito mais reduzido, podia ser uma intervenção muito mais fácil e ao esperar depois o trabalho acaba por ser mais demorado. Isto porque, com o desenvolvimento, nós percebemos que há aqui aquela idade precoce em que, se nós dermos os estímulos, a criança apreende esses estímulos muito mais facilmente do que depois mais velhinha, assim. E há duas palavras que a minha Sara ficou para a história e nunca mais me esqueci, que era o chicaco, que era o casaco, e era a chimama, que era o pijama. Essas duas. Já o David não me lembro De nenhuma palavra. Há sempre. Sim. As sempre, crianças eu sei, têm mas- sempre sempre aquelas trocas. palavras que trocam e que demoram mais tempo a produzi-las Sim, corretamente. claro, eles Agora, não- temos é que ter atenção se é só uma palavra ou duas que elas não estão a conduzir, ou se é a maioria do discurso que está alterado. O papai e a mamãe cometem um erro quando falam assim, aqui, assim, é um erro, Depende não da é? idade. Depende da idade. sim. Até porque existe muito o mother speech, que é mesmo essa intuação e que numa fase mais precoce, estamos a falar de meses, é o ideal, tem a ver mesmo com as frequências, aquela questão, se nós dizemos ai que bebê tão feio, mas se dissermos com esta intuação ele vai sorrir, e quando dissermos ai que bebê lindo, porque eles Ele já não até- vai sorrir, porque eles numa primeira fase não têm tanto acesso à linguagem, ao conteúdo, mas sim realmente esta questão da frequência, da intuação. Portanto, numa primeira fase, sim, acaba por ser bom esse tipo de... Contudo, a partir, sei lá, dos 2 anos, a história do popó, se calhar já não é boa ideia, se Sim. calhar já devemos dizer carro, pronto. Ao esternocleido tem o mostra seu- dele. Podemos ir por aí. Podemos ir. Tudo tem o seu Mas timing. sim. Mas não acham que se começarmos também, enquanto pais, a verbalizar corretamente as palavras, também Sim, ajudamos isso os sim, nossos? isso sim. Mas uma coisa é a intuação, como nós dizemos a palavra, outra coisa é dizer a palavra mal. Em termos de intuação, aquele tom mais agudo, numa primeira fase, tudo bem. Agora, as palavras erradas, e sim, e às vezes já existe muito aquela tendência de reproduzir como a criança diz, não é? Se a criança diz mal aquela palavra e nós sempre que nos referimos a como a questão do pijama. Pronto, a sua filha dizia assim, tudo bem, deixá-la dizer, mas nós devemos dar sempre um modelo correto, que é para eles. Falar de uma forma mais adequada, ou Sim. seja, é importante, lá está esta intuação nos primeiros anos de vida, mas falando sempre de uma forma correta. Por exemplo, não vale a pena dizer é o piu-piu. Não, é o pássaro e o pássaro faz piu-piu, por exemplo. Ok. Não é o uau-uau. É o cão e o cão faz ão-ão. Por exemplo, porque no fundo chegam-nos às vezes muitas crianças com esta dificuldade depois de então e o que é isto? É o uau-uau. É um cão. É o gato, não é o miau. Portanto, é importante nós falarmos de forma correta desde sempre com a criança e, claro, ter estas entoações ajuda sempre depois a outras questões, como a empatia, etc. E aí também já íamos por outros caminhos. Até porque se for o coelho, só pode dizer que é o coelho, não, porque o Exato. coelho não faz nada. Sim, depende. Olha, eu estive há pouco tempo na Alemanha e lá o coelho tem um som, que é o som do saltar. Mas isso é da cerveja. É lá, pois. Lá está as Portanto- bebidas alcoólicas, ó, Ricardo. Dá cerveja sem álcool. Sem álcool. Cerveja também. sem álcool. Exatamente. Não sei Portanto, mas porquê. sim. Mas isto são coisas que os pais, não é, deparam-se e realmente agora já existe mais informação. É por isso que é importante também nós abordarmos estas temáticas aqui, porque no fundo aquilo que estamos a fazer quando damos ao nosso filho, aos nossos filhos, digamos, a linguagem correta, eles aprendem muito por modelagem. Exatamente, Eles sim. modelam não só os gestos e aquilo que nos vêm a fazer, mas também aquilo que Sim. nos ouvem dizer. E penso que se formos deixar tudo para a escola, já é tarde demais, não é? Exato. Não deve ser deixado
para a escola, isso é um trabalho que é feito desde o nascimento. Por exemplo, estamos a dar banho ao bebê, olha, agora estou a lavar o teu pé. Ora, muito bem. Agora chegou a parte mais complicada, é que estávamos a tentar evitar até ao fim. O que é que temos aqui? Patrícia, ou Inês, como decide. Igual. Quem é que quer explicar? Temos aqui alguns jogos, algumas atividades que usamos em sessão para a parte da respiração e também da mastigação. Isto, trabalhar com crianças, funções que são automáticas, que não pensamos sobre elas, pelo menos no caso da respiração, não pensamos de todo, olha, vou inspirar e agora vou expirar. Não pensamos de todo, portanto, tem que ser algo muito lúdico e também concreto, para a criança perceber, ok, então é isto que eu estou a fazer, é isto que está a acontecer. E também no caso da mastigação, temos também ali alguns materiais, algumas estratégias, mas essencialmente usamos muito alimentos, que é para... Sim. Continua. Continua, Inês. Usamos muito alimentos. No fundo, é isto que é importante, é o alimento em si, porque no fundo a criança vai comer alimentos, não vai comer... Claro. Já temos a Tobi depois ali a fazer os planos sim. também. Claro. Então, isto eu já conhecia, não é? Sim, isto é mesmo muito. Se nós podemos ver, eles têm texturas diferentes, ou seja, vai E implicar. consistências diferentes também. Vai implicar mais ou menos força, mesmo em as texturas, porque muitas vezes, também importa salientar, isto muitas vezes é também um trabalho de equipa, às vezes não é só a terapia da fala que está envolvida nestes processos da mastigação e da respiração, e muitas vezes a textura, por causa da precisão em termos intraoral, pode também estar alterada. E, tal como a Inês estava a dizer, mastigação é muito funcional, é muito pegar no alimento e vamos lá trabalhar. Mas às vezes é necessário um pré-treino, digamos assim, uma preparação mais para a musculatura e usamos este tipo de objetos. para morder. Que é Porque para morder. é bom porque fortalece. Sim, logo exatamente. ali, Acabamos por fazer um trabalho mais de força, de precisão Tá bom. e depois então acabamos por selecionar alimentos e trabalhar com os alimentos. Sim, porque nós esquecemos que as crianças ainda não sabem também o tipo de pressão que é necessária nos maxilares para Exatamente, morder exatamente. as coisas. Não é? E Exatamente. quando começam a mastigação normal, Exatamente. atípica. Sim, sim. Por isso é que também quando elas são muito pequeninas, aquela fase de exploração e de exploração intraoral é perfeitamente normal e é muito boa importante. para elas perceberem como é que isto funciona. Claro. E se habituarem, porque se uma criança nunca fizer este tipo de estimulação ou se nunca estiver em contacto com determinadas texturas ou com determinados sabores, depois vai ser muito difícil esta introdução. Ou seja, existem os tais timings e não se deve depois prolongar sempre o mesmo tipo de consistência, o mesmo tipo de sabor. Devemos de ir variando, devemos de expor a criança, ela deve de explorar muitos alimentos, que é para estar à vontade. E eu acho que, e agora pela Patrícia estar a falar nisso, eu acho que há crianças que para identificar coisas levam à boca. Exatamente, É? exatamente. Porque no fundo é exploração, Exatamente. então estão a ver, é normal e eles também sentem esta necessidade das coisas irem à boca não só pelo reconhecimento. Será que há maior sensibilidade na boca do que no tato naquela fase? Pode ser? Também, mas... As duas coisas estão sim, muito interligadas, tanto que quando nós temos... E eles por ainda acaso, nem nós sabem fomos bem por para que é que aí. serve a boca, Exatamente, não é? no fundo é isso. Acham que a Querem boca se descobrir ocupa. o que é isto, para que é que serve, o que é que eu tenho aqui, dá para morder, não dá, estão a ver a tal força também, portanto, e estas diferentes texturas, no fundo, também vão depois ajudar a criança a perceber que também os alimentos têm diferentes texturas. Então vá, não é? este E o que é que a exercício baliza- fica para o João. E o que é que a baliza? Obrigado. Não. E o que é que a baliza? Eu vou deixar aqui que é para a Tubi poder filmar isto aqui como deve ser. Ok, já está. O que é que esta baliza pode ajudar, por exemplo? Pronto, isto aqui no fundo está mais relacionado com a respiração. Ok. Pronto, no fundo, fazemos jogos de futebol com as crianças, digamos assim, mas através do sopro. Ou seja, não vamos ali com a mão, mas fazemos através Agora do já ia. sopro. Mas pode fazer, olha. Temos Vai, aqui. Ricardo. Marcar. Inspiração. Foi logo, gosto de morder aquilo, deixa lá estar isto. É mesmo para ti. Olha, está Aí está! espetacular.